Romanos capítulo 8, nós daremos então sequência às pregações que temos feito aqui, do versículo 8 ao versículo 11. Esse capítulo fala, e tenho falado, sobre a vida do reino de Deus, a liberdade, a glória que é poder estar em Cristo Jesus. Falamos a respeito da lei, da qual esse reino é instituído pela lei do Espírito. Não é agora mais uma lei em que você se vê obrigado, mas essa lei do Espírito é algo que te move por causa do Espírito Santo. Falamos então do fundamento também desse reino, que é baseado na obra de Cristo, por isso que ele é firme, ele é certo e ele é presente e ele é real hoje. Falamos também de quais daqueles que participam desse reino, quem está dentro, quem está fora, na última sexta-feira. E hoje falaremos a respeito de questionamentos daqueles que participam desse reino, da vida do Espírito. Como é que se dá essa vida do Espírito dentro do reino do Senhor Jesus Cristo? Vamos orar então, pedir que o Senhor nos abençoe na leitura, na exposição da sua palavra. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que foi inspirada pelo teu Santo Espírito por diferentes homens em quase 2 séculos, e hoje temos o acesso direto ao trono. Também, Senhor, por meio de muito sangue derramado, hoje temos acesso à tradução que temos em nossa frente. Tudo isso por causa da tua providência divina. Senhor, também eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito, que é a promessa que o Senhor tem derramado sobre nós, nos abençoe na leitura, na compreensão, na exposição da tua palavra, para que os nossos corações contemplem a sua glória e sejamos transformados à imagem de Cristo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 8, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. Amém. Nós focaremos então nos 3 últimos versículos que acabamos de ler. E o tema hoje que eu gostaria de apresentar é a certeza da identidade do céu. A certeza da identidade do céu. Aqui no abrir do capítulo 8 de Romanos, esse texto vai tratar a respeito da certeza, da segurança que temos em Cristo Jesus. E a alegria do homem, da mulher, está baseado na certeza que ela tem. A insegurança, as dúvidas, são aquilo que causa ansiedade, medo, faz as pessoas tatearem a vida procurando um refúgio, um abrigo, uma segurança, e são infelizes. E a felicidade do cristão está nas verdades de Cristo Jesus. Quanto mais compreendemos as verdades de Cristo, teremos então a certeza e segurança, primeiramente, de quem Deus é, sua obra, e de quem somos nós e como participamos desse reino. Então eu gostaria de tornar com os irmãos no versículo 9, novamente, Romanos
capítulo 8, versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os versículos prévios a isso que falamos na sexta-feira passada, falamos a respeito do homem que é da carne, aquele que nunca conheceu a Cristo, não tem a vida de Deus, como ele pensa, como ele age, e ele está fora do reino de Cristo Jesus. Mas também vimos que a vida do Espírito, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, como ele age, como ele pensa. Esse versículo então agora coloca claramente a respeito do Espírito de Deus. E eu gostaria de focar a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus e o que esse versículo está falando sobre a condicional aqui e da sua presença no coração do homem. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava desde o princípio com Deus na criação. Fala no segundo versículo de Gênesis 1 que o Espírito pairava sobre a face das águas. Na criação estava lá o Espírito Santo de Deus. A Trindade estava ali presente. O Espírito Santo de Deus age juntamente com o Pai e com o Filho durante toda a história da igreja. E como o próprio nome fala, é o Espírito Santo, por causa do atributo de Deus, da sua santidade. Ele é santo. E esse versículo fala a respeito da habitação do Espírito Santo no homem. E minha pergunta é o seguinte: como que o Espírito Santo de Deus, que é santo, pode habitar em um homem que é mau, cruel, perverso como eu e você? A história da redenção da igreja vai justamente traçar do começo ao fim dentro da aliança que Deus faz com o homem. A aliança começa ali em Abraão, quando Deus fala assim: olha, você será abençoado e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Depois, quando Jesus vem e ressuscita, então o ápice da aliança de Deus com o homem é feito pelo mérito de Deus em Cristo Jesus, quando Ele mesmo cumpre aquilo que eu e você não podemos cumprir. Deus cumpre por meio de Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição. E no cumprimento da sua morte e ressurreição, o ápice disso, então, ele ressuscita, ascende aos céus e envia o Espírito Santo de Deus, cumprindo a promessa de Deus, em que em ti serão benditas todas as nações, que foi a promessa para Abraão, e que depois foi profetizado por Jeremias, por Joel, que ele enviará o Espírito Santo de Deus àqueles corações pelo qual ele chama. Então a pessoa do Espírito Santo de Deus é algo real, é algo presente, e ele habita nos corações por causa da justificação que temos em Cristo Jesus. Eu gostaria de mostrar isso rapidamente em Gálatas capítulo 3, versículo 14, página 202, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Fala assim, capítulo 3, versículo 14: porque a bênção de Abraão chegasse, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, aqui está falando que a promessa vinda de Abraão é cumprida por meio de Cristo, e hoje, pela fé, podemos receber o Espírito Santo de Deus, que é exatamente isso que Jesus vai falar em João capítulo 14, que ele vai falar no versículo 14, versículo 17,
ele vai falar o seguinte, que capítulo 14 de João, versículo 17, fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, Jesus, falando aos seus discípulos, faz também menção a essa promessa da vinda do Espírito Santo de Deus ao homem, como uma habitação no coração do homem. Ora, e qual que é o papel, qual que é a função do Espírito Santo de Deus no coração do homem? O versículo 26 do mesmo capítulo 14 vai dizer assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo, a quem Deus enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espírito Santo de Deus que ensina e testifica a respeito de Cristo, de Deus e da sua palavra. É o Espírito Santo de Deus que conduz o homem às calmas águas e aos pastos verdejantes. A obra do Espírito Santo de Deus é sempre conduzir o homem a Cristo. Ele regenera o homem. No capítulo 16, versículo 8, diz assim, de João capítulo 16, versículo 8: quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No que está baseado o ensino do Espírito Santo de Deus? O ensino do Espírito Santo de Deus está baseado no convencimento, no ensino a respeito do pecado. Ele mostra para o homem que ele é um pecador miserável. Ele mostra a respeito da nossa intenção, da nossa mente, do nosso interior, das nossas trevas. Mas ele não para aí. Ele fala a respeito da justiça que vem por meio de Cristo Jesus, da obra redentora por meio de Cristo, e também do plano eterno, do juízo de Deus, do qual o homem faz parte, seja ele para a salvação ou para a condenação. Essa é a obra que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem. No versículo 13 do mesmo capítulo 16 de João, fala assim: quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu te vi. É o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, que sela e marca o homem no seu espírito e faz habitação dentro dele. E o último versículo para confirmar isso, em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É a terceira pessoa da Trindade que faz habitação no homem e na mulher. É o poder de Deus. É por isso que Jesus fala aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, ele fala assim: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder é o poder da presença do Espírito Santo de Deus, que regenera o homem, dá uma nova mente, um novo coração, um novo desejo, uma nova vontade, e esse poder contra o pecado, o poder para viver para Deus, é o poder que tem um desejo pelas coisas de Deus e pela busca de Deus. Esse é o poder da vida de Deus no coração do homem. E essa dinâmica que só o Evangelho traz na vida do homem. A presença de Deus no coração de homens. Deus conosco. E por que eu tenho dito isso e ressaltado isso? Porque hoje é muito confusa a forma como as pessoas interpretam as questões espirituais oriundas do Espírito Santo de Deus. As pessoas acham que a sentir arrepios, ter visões, falar em línguas, ou qualquer outro tipo de manifestação espiritual, cai no chão e pula, são coisas que são de Deus. As
pessoas entendem e compreendem que por meio disso elas estão agradando a Deus pelas experiências que elas dizem que têm, e muitas delas são verdadeiras. Mas a presença do Espírito Santo no coração do homem pode sim fazer coisas extraordinárias, como vimos em tantos avivamentos na história da igreja: curas, dons, línguas, iluminações em diferentes momentos da história. Mas o trabalho essencial do Espírito Santo de Deus é levar o homem ao conhecimento de Deus, viver para Ele e amar a Deus e ao próximo. Ao invés de simplesmente basear em experiências, em sensações emocionais, o Espírito Santo de Deus leva o homem ao conhecimento de Deus e à santidade. O Espírito Santo de Deus é que abre os olhos do homem para compreender a palavra e andar seguro, não em revelação, não em profecia, não em coisas místicas, mas seguro na palavra de Deus. Porque entende o propósito eterno de Deus. Você entende a redenção em Cristo Jesus. Você anda na segurança da palavra de Deus. Muito bem. Tendo dito isso, voltemos ao versículo do capítulo 8, novamente, versículo 9. Vou ler novamente, versículo 9 do capítulo 8. Vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, está dizendo que aqueles que creram em Cristo Jesus, que recebeu o Espírito, não estará na carne, tem uma nova vida. E ele fala: não, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí eu faço a pergunta, que você não precisa me responder: o Espírito Santo de Deus habita em você? Você tem certeza da vida espiritual instituída pelo Espírito de Deus no seu coração? E por que eu pergunto isso? Porque as pessoas frequentam a igreja, leem a Bíblia, cantam e se dão por satisfeitas por uma vida religiosa, de prática religiosa, se acham convertidas, mas não têm a vida do Espírito Santo de Deus. Vou dar um exemplo de um professor muito conhecido, William Barclay. Augusto Nicodemos colocou no blog dele, professor que por 65 anos estava como professor no seminário ensinando, fez comentário de todos os livros do Novo Testamento, mas no fim da sua vida ele disse que nunca creu naquilo que ele escreveu, e ele era um agnóstico. É possível que uma pessoa esteja na igreja, cante, pregue, ensine, e nunca conheceu a Cristo Jesus. Há pessoas que estão na igreja porque têm experiências espirituais, ou porque têm sensações, ou porque se sentem satisfeitas, mas nunca teve um encontro real com Cristo e tem a presença do Espírito Santo de Deus. E aqui o questionamento é: você andará em Espírito se o Espírito habita em você? E a característica do Espírito é gerar em você frutos de arrependimento, frutos da presença dele no seu coração. A sua mente agora não está mais pautada nas coisas naturais. Você tem uma nova mente. É por isso que Colossenses fala, capítulo 3, pensai nas coisas que são de cima. Você tem prazer nas coisas de Deus. Você quer conhecer a Deus. E você, ao conhecer a Deus, isso te faz ser muito mais humilde e dependente. Porque você e eu veremos aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar. Que apesar de sermos salvos, em Cristo Jesus temos a justificação, ainda temos a nossa condição de pecado. Vemos as nossas mazelas e muito mais, então recorremos na dependência de Cristo, porque entendemos que a santificação só pode vir dele, da presença dele, da busca dele, do Espírito Santo de Deus. O Lloyd Jones usa uma ilustração para falar a respeito da diferença do falso e do verdadeiro cristão. O falso cristão é como uma árvore de Natal, que está ali cheio de coisas que aparecem ser um fruto, né? Lâmpadas, coisas vermelhas ali. Mas o cristão verdadeiro é aquele que é uma árvore que produz fruto. O fruto do Espírito, do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus. Ele vai ter as palavras de Deus, ele vai olhar para a situação com o olhar de Deus, ele vai olhar para o miserável com o olhar de Deus, ele vai discernir as questões espirituais com o olhar e o discernimento espiritual e entendimento de Deus.
O seu desejo está na obra de Deus. O seu desejo está no céu. E é bem verdade que mesmo cristãos podem se deixar aplacar pelas questões naturais da vida e ser como o filho pródigo, que fala assim para Deus: olha, por um tempo eu quero tirar as férias de Deus, eu quero viver minha vida do meu jeito. E é onde que ele vai, vive a vida que ele achava que era ideal para ele. Então é quando o cristão acha que pode viver a vida independente de Deus. Ele vai aos domingos, canta e se dá por satisfeito. Ele não está fazendo nenhuma atrocidade, mas ele não vive para Deus. Jesus, ele quer somente Jesus como seu Salvador, mas não como seu Senhor. Não há comprometimento na obra. E então, o que virá as bolotas de porco. Então o filho pródigo se dá conta daquela vida. É a vida fora da presença de Deus, é isso que vai terminar. O fruto da vida de se apartar de Deus, de se apartar da palavra, de se apartar da vida do espiritual, é o pecado e as suas consequências. Mas o escolhido de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, esse sempre retornará. Sempre. Por quê? Porque ele não foi comprado nem com ouro, nem com prata, mas ele foi comprado pelo sangue de Cristo. E mesmo que o homem que é de Deus se aparte por um período, Cristo o trará de volta, porque nenhuma das suas ovelhas se perderão. E ciente disso, é onde que nós tornamos para falar, buscar, entender o que Cristo tem feito em nossas vidas. Que o que recebemos dele não é simplesmente um novo Sérgio, um Sérgio melhor. Não, é um coração novo, é uma mente nova, é uma vida espiritual. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo no nosso coração. Isso traz convicção. Convicção do quê? Que eu sou de Cristo, é o que fala no versículo. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou de Cristo, eu sou dele. Isso traz segurança, isso traz paz, isso traz dependência de Cristo, pela obra que ele fez. Entender a grande glória da cruz de Cristo, onde agora que o homem estava apartado de Deus, em densas trevas, vivia para si, era inimigo de Deus, não estava sujeito à lei de Deus. Agora o Espírito Santo regenera esse homem, faz com que o homem ame a Deus, que o homem tenha prazer nas coisas de Deus, dá uma nova lei no seu coração, para que ele viva na certeza, na confiança que ele é de Cristo. E uma vez que você entende que você é de Cristo, é o que vai ter a conclusão depois no capítulo 8, que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segurança, certeza, satisfação, mesmo que você passe por várias situações na vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Por quê? Porque você entende a segurança que você é de Cristo. E por que é importante dizer isso também? Por causa do falso evangelho. O falso evangelho tenta acomodar a todos para agradar a todos. Mas o evangelho verdadeiro confronta o homem a respeito das suas convicções mediante a palavra e as evidências dela dada pelos frutos do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo de Deus no coração do homem. No versículo 10 diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aqui Paulo está falando a respeito da presença do Espírito Santo de Deus, da união que temos em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo de Deus, que ele fala: se porém Cristo está em vós. Como é que Cristo está em vós? Pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que Romanos capítulo 6 fala que se nós somos batizados na morte de Cristo, também ressurgiremos com ele, seremos um com Cristo Jesus. Ser um com ele, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da sua igreja. Cristo em vós, a esperança da glória, que Paulo vai falar mais à frente. E aqui ele fala: se Cristo está em vós, e ele coloca então parênteses. Qual que é a condição então do cristão, daquele que tem o Espírito Santo de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, que está em Cristo? Qual que é a condição do novo convertido, daquele que é espiritual? Ele fala: o coração na verdade está morto
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Paulo vai falar duas coisas aqui. Que mesmo que aquele que se converta, receba o Espírito Santo de Deus, ele tem ainda a incondição do pecado operando no seu corpo mortal. Que só o cristão tem essa condição. Ele tem a regeneração do seu espírito, da sua mente, dos seus desejos. Ele ama as coisas de Deus, ele busca as coisas de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus. Mas o cristão, e essa é uma das evidências que o Espírito Santo está em você, é que ele entende a sua luta, sua batalha contra o pecado. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele peca, e ele não aflige a sua alma, não se dá por descontente, porque não há testificação do Espírito Santo de Deus no seu coração dizendo: você pecou. Então ele se conforma com a sua bondade, com a sua compensação, e ele se dá por satisfeito. Mas o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai se deparar consigo mesmo, na busca por Deus, na busca da palavra, na sua deficiência, do seu pecado. Ele vai ver exatamente isso que Paulo está falando. Mesmo que o corpo está morto por causa do pecado, onde que Paulo, no mesmo capítulo, vai falar a respeito que, assim como a terra anseia pela vida de Cristo, assim nós também anseiamos pela vida de Cristo, pela regeneração do nosso corpo. Então, quando Cristo vier, nosso corpo corruptível se transformará em corpo incorruptível. Então seremos corpo e espírito restituído em eternidade da presença de Deus, que é a grande glória e expectativa que temos na vida de Cristo. Esse versículo aponta para a vinda de Cristo, para a esperança que temos da obra de Cristo, da sua vinda. O embate que temos hoje contra o pecado cessará na sua vinda. Será glorioso quando Cristo vier. Seremos perfeitos e não haverá mais condição de pecado no céu. Então a evidência do cristão, da presença do Espírito Santo de Deus, é a sua luta contra o pecado. Sua carne se inclina para o mal, seus olhos, sua mente se distrai, sua mente esquece das promessas de Deus, sua mente se desvia das coisas de Deus. Ele age baseado no que ele tem, no que ele pode, na sua teologia, na sua experiência, e ele acha que ele pode tomar decisão sem Deus. Esse é o embate que o cristão tem. Mas, da mesma forma que teremos esse embate, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ele fala, Paulo, mas o Espírito é vida. O Espírito Santo que foi derramado em nossos corações gera uma vida implacável no seu Espírito. Por quê? Porque a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Agora a presença do Espírito Santo de Deus move o seu coração para as coisas de Deus. Ele persiste e segura você. Às vezes você se distancia, ele vai e corrige você. Ele te fortalece, ele te consola, ele te anima. É ele que move você por causa da vida que há do Espírito Santo de Deus. E é essa grande distinção daqueles que são de Deus e daqueles que não são. Aqueles que são perseverarão até o fim. Por quê? Porque a vida está nele. Não tem como retroceder. Por isso que Paulo vai falar em Hebreus, vai falar assim, porque nós não somos aqueles que perecem para a perdição, mas o que permanece para a salvação. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Ora, e é isso que me faz alegre, é isso que me faz confiante, porque na hora que eu estou para sucumbir, para onde que eu vou? Eu vou para o joelho, vou falar, Senhor, me sustenta. Senhor, me segura. Senhor, eu estou a ponto de explodir, eu quero brigar, eu quero resolver do meu jeito. É onde que você dobra e fala, Senhor, eu preciso de Ti. E essas são as experiências da vida espiritual com Deus. Dependência de Deus, entender que Ele é a sua fortaleza. Que a luta que temos não é simplesmente somente com a nossa carne, mas é uma luta espiritual. E é por isso que Paulo vai falar assim, fortalecei-vos do Senhor na força do seu poder, com relação às questões espirituais que lidamos como homens espirituais que somos. E esse fortalecimento, e essa graça, e esse poder só vem pela presença do Espírito Santo de Deus.
Por isso que o Evangelho é poder de Deus, é contagiante, é firme, é seguro, porque não está baseado na minha e na sua capacidade de fazer, de acontecer nada, mas está baseado na obra de Cristo, já estabelecida na cruz, que te dá uma nova identidade e te sela pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja firme. Vale ressaltar também que o Espírito Santo de Deus, além de consolador, é nosso conselheiro. Pessoas que se refugiam em conselhamento, em terapia, que não digo que não tenha sua utilidade em momentos de fragilidade. Deus usa assim os meios naturais, mas a nossa dependência tem que vir da vida do Espírito, pelo Espírito Santo. Nas dúvidas e questões que temos nas nossas vidas, precisamos vir ao Espírito Santo e falar: Senhor, fala comigo na sua palavra, me esclarece minha mente, a minha confusão, as decisões que eu tenho que tomar, por que eu tenho reagido dessa forma, por que minha vida não anda. O Espírito Santo de Deus falará com aqueles que buscam, porque, como vimos, o Espírito Santo é o Espírito Santo que guiará em toda a verdade. Ora, qual é o problema do homem, senão quando ele afasta da verdade de Deus, e aí ele se confunde, ele parte para o médico, e terapia e remédio, e ali ele se definha, porque ali não vai haver nenhuma solução para o seu caso, exceto que ele vinha para a fonte de água viva, o Espírito Santo de Deus, que fala por meio da sua palavra. Isso é o poder do Evangelho. Quero ressaltar agora também com os irmãos o versículo 11. Fala assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Ora, o que ele está dizendo aqui? Que foi o Espírito Santo de Deus que levantou Cristo da morte. É isso que ele está dizendo aqui. Que o Espírito que ressuscitou o Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que vivifica o seu espírito, para que você tenha a vida de Deus no seu coração. É o mesmo poder e a mesma pessoa. Ora, alguém pode dizer assim: eu não vou ir para o Evangelho porque, Sérgio, se eu te contar os meus pecados e as minhas mazelas, eu desisto. Eu não posso servir a Jesus da forma como o Evangelho me requer. Uma vez falando com uma moça, ela falou assim: olha, eu estava falando sobre o caminho estreito, o caminho largo, e eu falei que o caminho estreito exigia comprometimento, e aí então a resposta foi: então aí que está a dificuldade, a impossibilidade. Sim, aí não é impossibilidade, é a total incapacidade do homem de poder fazer esse comprometimento, porque não é uma questão humana. Vem de Deus, vem do Espírito. É o poder do Espírito Santo de Deus, que quando o homem se reconhece o pecado e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, e aí então o Espírito Santo de Deus vem ao encontro do homem com o poder da vida, para regenerar o espírito do homem, para então